Eu assisti recentemente a Elementos, que é a última animação da Pixar, e eu fiquei me lembrando de como esse filme teve o começo da jornada dele nas bilheterias bem abaixo do esperado, mas que depois ele foi se recuperando e trazendo mais gente para perto dele. Eu mesma só assisti agora no streaming, mas a minha reação a Elementos foi bem positiva. Inclusive, eu achei o conjunto todo do filme uma simpatia. Ele é prazeroso de ver, é vibrante em cores e pode ser até emocionante dependendo da forma como você percebe a história. Eu, inclusive, me emocionei vendo Elementos. É claro que Elementos não é perfeito, principalmente se comparado a outras animações da Pixar, que tem um teor mais complexo em torno daquilo que estrutura a narrativa delas. Como a gente vê, por exemplo, em Soul. E esse é um dos pontos de crítica comuns que foram feitos a Elementos. Mas aí é que tá, porque a minha impressão é de que Elementos não conquista pela complexidade da narrativa em si, mas sim pela forma como o filme consegue, a partir de detalhes muito bem escolhidos para compor os personagens, mostrar, por exemplo, como a vida pode se tornar mais interessante, mais prazerosa, dependendo de quem ou que a gente escolhe para nos acompanhar nessa jornada. Elementos se passa em Element City, que é um lugar onde convivem seres de naturezas distintas, como fogo, terra, ar e água. No filme a gente vai acompanhar a jornada da Faísca e do Gota, que apesar de serem de naturezas distintas, o que poderia tornar a aproximação deles quimicamente impossível, acabam se apaixonando um pelo outro. A Faísca é filha do Brasa e da Fagulha, que são um casal muito simpático de imigrantes que vieram da Terra do Fogo para a cidade de Elemento, se estabelecendo lá a partir de um negócio, uma loja, que atende os seres de fogo. Mas apesar deles terem se estabelecido por lá, eles vivem de certa forma isolados dos outros elementos que os veem como um certo risco para o restante da população desse lugar. E nesse sentido vale mencionar que essa animação também foi inspirada na história do próprio diretor do filme, que é o Peter Sohn, que é alguém que faz parte de uma família de imigrantes sul-coreanos que vieram para os Estados Unidos em 1957. Bom, a Faísca vivia no mundo dela, acho que ainda assim um propósito de vida, além de seguir os passos do pai, inclusive com a responsabilidade de assumir a loja do Brasa quando ele se aposentasse. Até que um dia, depois de um problema que acontece nos encanamentos da loja, ela conhece o Gota, que é um ser de água. E esses dois personagens não são distintos somente na composição química deles, mas também nas personalidades. A Faísca é, como o próprio nome dela diz, bastante esquentada, inclusive explodindo dependendo da situação que atravessa. Já o Gota é muito emotivo, ele chora o tempo todo e sempre está tentando ver o lado bom das coisas. Além disso, eles vêm de realidades muito diferentes. A Faísca é de uma família de imigrantes que teve que conquistar as coisas a partir do trabalho duro. Já o Gota, além de vir de uma família rica, é um ser de água, o que torna a realidade dele completamente diferente da realidade da Faísca. Mas a diferença é justamente que vai atrair um no outro, sendo através disso que esses dois personagens vão entendendo que o mundo não se restringe apenas à realidade onde eles vivem. Então eles vão se unir a princípio para tentar salvar a loja do pai da Faísca, que pode ser fechada por um risco de inundação. E a partir daí, os dois começam a se conhecer e se aproximar de um jeito mais afetivo. Eu acho tão fofo, por exemplo, quando o Gota programa um passeio no qual ele vai levar a Faísca para ver uma flor de vivistéria que ela queria ter visto quando era criança e não conseguiu. Ou quando a Faísca consegue improvisar um balão dirigível para que ela e o Gota possam sobrevoar a cidade. E tem outros momentos também em que a gente vai percebendo que o que desperta o interesse do Gota pela Faísca e da Faísca pelo Gota são justamente as pequenas coisas que transformam a realidade em que os dois vivem, tornando o olhar que eles têm para o mundo mais vibrante. E é por meio dessa transformação que a Faísca vai percebendo que ficar muito esquentada e se sentir meio deslocada na loja do Brasa era, na verdade, uma resposta dela a não querer assumir o lugar do pai. Afinal, a Faísca tem os seus próprios talentos e as suas próprias habilidades, que precisam de um lugar mais longe do que aquele da loja e do espaço familiar para se desenvolverem. Então, por meio desses impasses, a narrativa de Elementos vai trabalhando essa jornada da Faísca em se desapegar de um lugar que, na verdade, nunca foi dela. E o Gota tem um papel fundamental nisso. Ele encoraja a Faísca a assumir aquilo que ela quer diante dos outros e principalmente diante do pai dela. E uma das coisas que eu mais gosto em Elementos é como essa interação da Faísca e do Gota mantém a forma daquilo que cada um deles é, ao mesmo tempo que consegue criar
uma fluidez para aquilo que parecia ser tão rígido. E nesse sentido eu vou exaltar o desenho gráfico dos personagens e até do projeto como um todo, que consegue literalmente esculpir essa fluidez das formas. E além desse trabalho visual rico em cores e movimentos, as composições sonoras também são um acerto para criar um clima de romance e de descobertas. E aqui eu destaco a música Still the Show, que é a perfeita descrição do que a faísca é para o Gota e de como o brilho de alguém próximo pode ser contagiante e inspirador. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, que toda semana tem vídeos sobre filmes ou sobre séries ou filmes e séries. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o like. E até o próximo vídeo.